Lucas 2:7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Nós te damos graças porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre a meditação na tua santa palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Concede-nos a tua graça. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre este versículo que relata o nascimento do nosso Senhor. E o texto nos diz que quando nosso Senhor nasceu, não havia lugar para eles na hospedaria. Este é o tema da mensagem que vamos meditar. Não havia lugar. E o objetivo é mostrar que nunca houve nesta terra lugar para nosso Senhor. Não foi só em seu nascimento que não havia lugar para Ele. Não houve lugar para Ele enquanto Ele andou aqui. E hoje ainda não. Entretanto, também não havia lugar para nós no céu. Nunca houve. A não ser que Ele tivesse misericórdia de nós. Tivesse aberto mão da sua glória como fez. Tivesse vivido perfeita como viveu. Morrido pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia. Enviado do seu Espírito Santo. Quebrado a dureza dos nossos corações. Nos salvado por sua graça. Nos chamado para si. Viesse habitar dentro de nós. Por meio de seu Santo Espírito. Então, não havia lugar para Cristo nesta terra como ainda não há. E nunca houve a possibilidade, não haveria a possibilidade de nós termos lugar junto a Ele, se não fosse a sua obra. É nisso que nós vamos meditar. É impressionante ver, irmãos, esse versículo que nos faz meditar, neste verso 7, que aquele que criou todas as coisas, com a palavra do seu poder, que aquele que fez o mundo e tudo que há, teve tanta misericórdia, tanta compaixão a ponto de vir a esta terra e nascer aqui em figura humana, como um de nós. É difícil até imaginar que o Criador dos céus e da terra era neste momento uma criancinha enfaixada, deitada numa manjedoura. E que seus pais passaram por várias hospedarias e não tem lugar aqui, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. E esse aqui era o começo de sua vida na terra, não encontrando lugar, onde quer que ele fosse. Mas vejam as declarações de Jesus, um texto muito conhecido. Aqui, já no seu ministério, já tendo feito milagres, já tendo expulsado demônios. E ele diz assim, quando uma pessoa disse que queria segui-lo, ele respondeu no versículo 58 de Lucas 9. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, no seu nascimento não havia lugar para ele na hospedaria. Enquanto vivia aqui, não havia lugar para ele reclinar a sua cabeça. Nunca houve lugar para Cristo nesta terra. Veja João 8, versículo 23. João 8, 23 diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João 14, versículo 30, preste atenção nas expressões que o Senhor diz a respeito dele. E esta verdade que nós vamos ver, traz muita luz a qual é o lugar do Senhor, por enquanto, neste mundo. João 14, versículo 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem
o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como meu Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. O que Jesus está dizendo aqui? Lá vem o príncipe deste mundo. Nós estamos dizendo que nunca houve lugar para Cristo aqui neste mundo. Mas há uma verdade a mais aqui. Não só não houve lugar para Ele, há um príncipe neste mundo. E para nós, Ele é o príncipe salvador, o nosso rei, como nós cantávamos. Mas neste mundo há outro príncipe. Jesus deu este título a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Neste mundo aqui não há lugar para Cristo. E o príncipe, o que governa este mundo, é Satanás neste momento. Deus governa todas as coisas. Mas neste momento, Satanás é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Satanás é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Não há lugar para Cristo aqui, nunca houve. Aliás, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Ele não foi recebido na hospedaria. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele diz, eu não sou deste mundo. Há um outro príncipe neste mundo. Vocês entendem que mundo é este? Então hoje, dia 25 de dezembro, as pessoas falam umas para as outras. É claro que não há nenhuma ordenança na Bíblia para isso, mas elas dizem Feliz Natal umas para as outras. Claro que elas completamente se esqueceram do que, se esta é uma festa, não há na Bíblia essa ordenança, mas eles dizem que é. Nada tem a ver com o nascimento de Cristo e quem Ele é. Porque para este mundo não há lugar para Ele. Este mundo, irmãos, está manchado com o sangue do nosso Senhor. Este mundo está debaixo da ira do nosso Senhor. Este é este mundo. E nunca houve. Lá vem o príncipe deste mundo, ele nada tem. Aí certa vez, discutindo com aquele que dizia poder livrá-lo da morte, diz, se o meu reino fosse deste mundo, eu mandaria agora aqui legiões. Mas agora, é muito importante isso, agora o meu reino não é daqui. Porque sim, veja o Evangelho de João, já que nós estamos nele, capítulo 3, versículo 19, eu já citei este verso. Mas o Senhor diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de serem arguídas as suas obras. Quando nosso Senhor disse para aquela pessoa que queria segui-lo, olha, eu quero segui-lo. Ele diz, olha, as raposas têm seus covis, mas eu não tenho sequer onde reclinar a minha cabeça. Jesus nunca teve um lugar neste mundo para reclinar a sua cabeça. Aqui não era um lugar de descanso para o Senhor. Nunca foi um lugar, porque ele não era deste mundo e nem foi bem recebido neste mundo. Na oportunidade que os homens tiveram, o mataram. E este é o ódio que a natureza humana... Houve um único lugar que nosso Senhor reclinou a sua cabeça neste mundo. Um único lugar. E está neste Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O único lugar que nosso Senhor reclinou a sua cabeça neste mundo. Porque aqui o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E em João 19, versículo 30... pendurado sobre o madeiro, ele disse, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, reclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O único lugar onde nosso Senhor reclinou a sua cabeça foi na cruz, porque aqui nunca houve lugar para Cristo. Irmãos, eu quero que vocês não vejam essa situação distante de nós, como, realmente o mundo é um lugar hostil, o mundo não ama Cristo.
Mas eu quero que vocês lembrem quem nós éramos antes de Cristo. Nós nunca o desejamos. Nós nunca o buscamos. Nunca houve lugar para Cristo em nossos corações. Dele não fizemos caso, diz Isaías 53. Muitos de nós, ao ouvirem a pregação do Evangelho, por vezes zombaram daquela verdade. Por vezes, esses crentes são chatos. Tudo gente bitolada, fanática. Essas coisas não existem. Outros de nós, cristãos, tinham verdadeiro ódio e dureza, indiferença, ódio, amargura, rancor, raiva de Deus. Mas o segundo tópico que nós vamos meditar é que Jesus concede lugar aos pecadores. E isso é interessante, porque não havia lugar para ele, nunca houve lugar para Cristo neste mundo. Ele nunca foi tratado bem. Sabe que uma vez ele foi convidado para uma casa de um fariseu para... Ele foi convidado. Pô, alguém deu lugar para Cristo? Um fariseu o convidou para ir à sua casa. Aí Jesus disse, mas eu vim aqui, você não me deu ósculo, você não lavou os meus pés, você não me tratou bem. Essa é a acolhida que o mundo dá a Cristo. Mesmo aqueles que, entre aspas, o acolhem assim, não o tratando bem, não o amando. Mesmo entre os religiosos, que era o caso daquele fariseu. Você, irmão, enquanto lemos estas porções, para que isso lhe seja útil e aqueça o seu coração, você precisa lembrar quem você era e toda a hostilidade que seu coração tinha para com Cristo. E como Ele, por infinita misericórdia, aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Você sabe, irmãos, que se Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nunca tivessem planejado salvar a humanidade, os homens, Deus continuaria sendo santo, justo, bom e perfeito em todos os seus caminhos. Porque Deus não era obrigado a salvar os homens. Deus não era obrigado a conceder lugar aos pecadores. Inclusive, já houveram uns que não receberam uma segunda chance. Os demônios, quando caíram, os anjos caídos, não houve uma segunda chance para eles. E ninguém espera que haja, pois eles foram destinados ao inferno e acabou. É o lugar deles, por justiça. É justo que seja assim. E é justo, seria justo que fosse o lugar de... Mas em Mateus 9, versículo 10, diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus concede lugar aos pecadores. Irmãos, nunca houve lugar para Cristo nesta terra, mas o seu coração teve compaixão de querer habitar com os pecadores. Ele recebia e acolhia os pecadores para comer com ele. Certa vez um irmão expondo esse texto disse: os fariseus perguntaram: por que come com os pecadores? E ele respondeu: porque senão passaria seus 33 anos comendo sozinho. Porque o único sem pecado é ele. Passaria seus 33 anos nesta terra comendo sozinho. Foi a compaixão que o fez descer. Vi a aflição do meu povo, por isso desci. Ele viu a aflição do seu povo.
Veja Lucas 15, versículo 2. Mais uma vez, Lucas 15, vamos ler o versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, este verso é toda a esperança das nossas vidas. Ele recebe pecadores. Aquele que não foi recebido, que foi ultrajado, que veio por causa dos nossos pecados, foi afligido por nossos pecados, ele recebe pecadores e come com eles. Nós que não éramos dignos. Mas vejam, irmãos, que esses versos que nós lemos, nós vemos Jesus assentado à mesa e os pecadores vindo até ele e sendo recebidos. Então Jesus concede lugar aos pecadores. Mas este terceiro tópico é ainda mais maravilhoso. Jesus se hospeda com uma barrinha em pecadores. Ele se hospeda com e dentro dos pecadores. Lembre-se do versículo que nós lemos inicialmente na reunião. E não havia lugar para ele na hospedaria. Guarde esta, não havia lugar para ele na hospedaria. Abre. Não havia lugar para ele na hospedaria. Lucas 19, vamos ler os 5, 6 e o 7, para darmos um contexto melhor. Aqui é o encontro do Senhor com Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Espera aí, Zaqueu não chamou o Senhor para ir na casa dele? Foi o Senhor que disse que entraria lá? Quer dizer que eu nunca o chamei? Que eu nunca verdadeiramente o busquei? Foi Ele que me buscou primeiro? Foi Ele que me chamou primeiro? Foi Ele que disse: eu é que vou na tua casa? Porque você nunca me chamou para ir à tua casa? E nenhum homem o chama. Vem. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Não havia lugar para ele nas hospedarias, mas ele se hospedara com o pecador. Por que, Senhor? Porque se hospeda com aquele que nunca te buscou? Porque tem misericórdia, porque tem compaixão, porque é cheio de graça, porque é cheio de amor. Este é o Salvador que nós precisávamos. O amigo dos pecadores, dos caídos, dos arruinados, dos mortos em seus delitos e pecados. Me convém pousar hoje na tua casa. E os outros olham, mas ele se hospeda com pecadores. Graças a Deus. Graças a Deus ele se hospeda com pecadores. Veja o Evangelho de João, capítulo 14. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Irmão, se você conhece um pouquinho a doutrina bíblica, você sabe que na dureza do coração inconvertido não há possibilidade de amar a Deus. Não há possibilidade. Então, quando Jesus diz: se alguém me ama, é porque algo já foi feito naquele coração. Só dá para alguém amar ao Senhor se uma obra da graça for feita no coração de uma pessoa. Pregue o Evangelho para as pessoas e você verá que por mais que elas possam ser respeitosas e educadas ao ouvir, seu coração se mantém fechado, duro como uma pedra. Porque as pessoas não amam o Senhor e nós nunca amamos. Nós podemos dizer como o profeta Isaías: para nós não havia beleza que nos agradasse.
e dele nós não fizemos caso. Olhávamos para ele e não era agradável. Mas ele aqui, é a primeira coisa que o Senhor faz quando ama um pecador, é quebrar a dureza do seu coração. Graça, é misericórdia. Ele dá um novo coração capaz de amá-lo. Um coração para amá-lo. E agora é dito, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí você vai dizer, guardar a palavra do Senhor. E isso ficaria bem difícil para nós, se nós não víssemos em João 17, Jesus dizer acerca dos seus discípulos, eles guardaram a minha palavra. Martin Lloyd Jones, comentando este versículo de João 17, ele diz assim, quem guardou? Pedro, que o negou 3 vezes? Ou aqueles que brigavam para saber quem era o maior, pediram lugar à sua direita? Aqueles que pediram fogo do céu para queimar? Estes são os que guardaram a palavra? Sim. Porque é por graça e misericórdia, porque Ele deu um novo coração. Não é que eles são perfeitos em guardar a palavra, mas é que o novo coração que foi dado a eles quer guardar a palavra, ama a palavra do Senhor. E todo aquilo que é nascido de Deus ama. O texto diz que e meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Aquele que nunca encontrou lugar neste mundo, ele come com os pecadores, ele habita com os pecadores, mas ele encontra lugar para morar dentro dos pecadores. Ele não encontra lugar para se hospedar neste mundo, mas se hospeda dentro de pecadores como nós. Este é um dos maiores mistérios, que Ele habita dentro de pecadores como nós. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como Ele fez isso? Enviando o Seu Espírito Santo. Enviando o Seu Espírito Santo para habitar em nós. Este Espírito Santo que é para nós um selo e penhor da nossa herança. Graças a Deus por isso. Esta pergunta que o Senhor faz, que pergunta interessante o Senhor faz, em Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Veja, irmãos, a pergunta do Senhor é: que tipo de casa vocês podem me edificar? Que lugar eu posso repousar? Nunca houve lugar para Cristo aqui. Aí no versículo 2 ele diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei, o homem para quem eu terei piedade, é este, o aflito e abatido de espírito. Irmãos, como um homem pode ser este, aflito e abatido de espírito, e que treme da palavra do Senhor? Se por natureza caída o homem é orgulhoso e não se volta para Deus. Como nós podemos encontrar um homem aflito e abatido? Se alguma pessoa é salva, esta é uma marca de sua vida. Esta é uma marca que uma pessoa é salva. Ela é uma pessoa aflita e abatida em sua alma, reconhecendo que ela não é nada, reconhecendo os seus pecados. A soberba é quebrada dia após dia, quanto mais ela conhece ao Senhor, quanto mais ela vê quem ela é e quem o Senhor é. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que entendem a sua miséria, não aqueles que acham que são grandes, mas os que entendem a sua miséria. Por isso eles tremem diante da palavra do Senhor. Eles sabem que são miseráveis. E o Senhor diz: eu olho para este. É interessante, em conexão com o versículo que nós lemos aqui, aquele que ama a minha palavra e guarda os meus mandamentos, eu virei e habitarei nele. Este é o homem que eu olharei, o abatido, o aflito e que treme da minha palavra. Aqui está a conexão.
aqueles que tremem diante da palavra do Senhor, porque... E não é que eles são perfeitos em todos os seus caminhos, não é. É que eles reconhecem as suas falhas, reconhecem os seus pecados, mas confiaram no Salvador precioso, confiaram em Cristo, fizeram dele a sua esperança. É dito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, todo crente, é isso que nós aprendemos deste versículo. Todo crente verdadeiro é habitado pelo Espírito de Deus. E se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. É isso que nós aprendemos. Então Jesus se hospeda por meio do seu Espírito Santo, é claro. Eu e o Pai somos um, a Trindade é um, o Espírito habita em nós. Isso é um mistério glorioso, mas nós somos a habitação do Espírito Santo. É este Espírito que habita em nós, que não permite que caiamos e fiquemos prostrados, mas que todas as quedas que nós temos, e nós temos, é este que continua lá, sussurrando dentro de nós. É este que continua mostrando-nos o caminho, dando-nos força para prosseguir. Graças ao Senhor por isso. Porque se nós fôssemos deixados por conta própria... Vamos concluir, irmãos. Vamos concluir em último tópico da nossa meditação. Jesus nos prepara um lugar. Veja que nós estamos seguindo uma linha aqui. Nunca houve lugar para Cristo aqui. E não é esse. Irmãos, neste mundo nunca haverá. Saiba que aqui há um príncipe. O príncipe deste mundo, Satanás. Porque o mundo é como é. Porque as pessoas rejeitam a Cristo porque elas estão cegas. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É isso que está acontecendo. E nós estávamos lá. Nós estávamos seguindo esta corrente. Mas apareceu a nós Jesus. E o que nós temos a dizer acerca dele? Que nós éramos cegos, mas agora vejo. Eu era cego e agora vejo. O Deus deste século também cegava o nosso entendimento. Mas ele chegou e falou: chega, este é meu. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Então ele abriu os nossos olhos. No versículo 9: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim. Versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Espera aí, irmão. Mas nós éramos do mundo. Nunca houve lugar para Cristo neste mundo. Agora o verso diz que aos discípulos dele, ele diz: eles não são do mundo. Nós não somos mais do mundo. Então já não há mais lugar para nós também aqui neste mundo. Não há mais lugar para nós. Por isso, o verdadeiro crente se sente tão deslocado neste mundo. Por isso ele se sente tão deslocado na companhia dos incrédulos. Por isso as conversas não fazem sentido. Por isso o curso deste mundo faz mal a nós. Por isso nós sentimos que este mundo é hostil. Por isso nós sentimos que a nossa pátria é celestial. Nós não somos mais daqui. Não é interessante que nós que éramos deste mundo, nós que éramos filhos da desobediência, destinados à ira, agora, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, há hoje
um homem no céu. O Deus homem, o primeiro que inaugurou. O primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E Ele está conduzindo muitos filhos à glória. O primeiro está lá. Uma nova criação. E aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Nova criação. São estes que já não são mais daqui. Eles estão passando por aqui, mas aqui não é o lugar deles. Veja João 14, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vamos dar uma pausa, depois nós continuamos a leitura. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos hoje? E não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para ele na hospedaria. E quais são uma das suas últimas palavras aos seus discípulos? Quando aqui eu fui recebido, não havia lugar, mas eu vou preparar lugar para que vocês sejam recebidos lá. Aqui nunca houve lugar para eu reclinar a minha cabeça. Reclinei a minha cabeça na cruz para que vocês pudessem ser recebidos na glória. E não é para vocês ficarem perturbados. Eu estou lhes prometendo, eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, quando será este momento do versículo 3? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde há um outro versículo que corresponda a esta verdade, que o Senhor vai voltar e vai nos receber? Quando é este momento, Senhor? Quando o Senhor vai vir e nos buscar, para que onde o Senhor está, estejamos nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, eu voltarei. Eu. Então aqui é dito o Senhor mesmo. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá do céu, irmão? Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por que termina consolai-vos uns aos outros? Porque em João 14 foi dito, não se turbe o vosso coração. Este texto aqui, pela pena de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é o exato correspondente de João 14. O Senhor prometeu que voltaria, que nos prepararia lugar e levaria para Ele. E aqui Paulo diz, isso vai acontecer no arrebatamento. O Senhor descerá até as nuvens. Ele não pisará o pé na terra. Ele não vai lidar com todo o mundo neste momento. Neste momento Ele parará nas nuvens e vai arrebatar somente a sua igreja. Ele vai encontrar os que são seus. Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar. Aquele para quem não havia lugar neste mundo e que foi maltratado, só encontrou lugar na cruz do Calvário e nos preparou um lugar. Nos recebeu para Ele. Ele come com os pecadores e agora nós estaremos com Ele. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta esperança gloriosa. Porque a Tua palavra revela estas verdades, Senhor. Porque nunca houve lugar para o Senhor nesta terra,
mas também nunca haveria lugar para nós no céu. Obrigado, Senhor, por ter vindo, morrido na cruz e por nos preparar lugar, Senhor. Nós aguardamos o grandioso dia do arrebatamento da Tua igreja, Senhor, em que o Senhor descerá até as nuvens e nós subiremos para Te encontrar. Obrigado, Senhor, porque Tu és